Agora, esta noite, quero que você abra comigo no 4º capítulo do Evangelho de João, uma história maravilhosa na vida de Jesus Cristo. E apenas um versículo da Escritura, um versículo bem breve. Ele diz: "E era-lhe necessário passar por Samaria." Jesus estava ensinando. Os escribas e fariseus estavam ouvindo. Disseram-lhe que João Batista havia acabado de ser preso, e ele ensinava como quem tem autoridade. As pessoas vinham ouvi-lo, e ele ensinava com grande simplicidade, de modo que o povo comum o ouvia com alegria. Agora, ele precisa voltar para a Galileia. Ele está no sul, na Judeia, e vai para a Galileia. Ele não pega um avião, não pega um ônibus, não entra em um carro. Ele caminha. E embora não fosse uma distância muito longa pelos padrões de hoje, naqueles dias era um longo percurso de Judeia até a Galileia. Ele estava indo para Caná. Mas o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque os samaritanos e os judeus não se davam bem. Eles não gostavam uns dos outros. Se evitavam. Os samaritanos haviam se casado com outros povos, não eram de sangue puro. Então, os judeus sempre viajavam pelo lado leste ou pelo lado oeste do Rio Jordão para evitar passar por Samaria. Mas Jesus, o texto diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus tinha um compromisso lá que precisava cumprir. Esse compromisso havia sido marcado séculos antes, nos conselhos de Deus, que era-lhe necessário passar por Samaria. Você sabe, grande parte das terras bíblicas é deserto. A água é extremamente importante, os poços são importantes, e em Samaria, ao pé de 2 montanhas, estava o poço de Jacó, que ele mesmo cavou. Mas não há apenas a água que bebemos para suprir nossas necessidades físicas, existe também a água espiritual. Jesus disse: "Eu sou a água da vida." Jeremias disse: "Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas." Em vários lugares, a Bíblia se refere a pessoas que não têm água espiritual. Isaías diz: "Sereis como um jardim sem água." No 1º capítulo de Zacarias, fala-se dos prisioneiros da cova, onde não há água. 2 Pedro 2,17 declara: "Estes são fontes sem água." A Escritura também diz em Isaías: "Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus." As águas são como os nossos próprios corações. Nossos corações estão inquietos e nunca descansam. Eu observo as águas e elas nunca parecem descansar. Estão sempre em movimento, sempre agitadas, e Deus diz que não há paz para aqueles que o rejeitam. Não há paz para aqueles que não vivem para Deus agora. A escassez de água espiritual no mundo de hoje é imensa. As pessoas estão famintas e sedentas. Lemos sobre isso constantemente nos jornais. E as pessoas neste país estão indo para os reservatórios errados, buscando satisfação, procurando algo que somente a água da vida e o pão da vida podem suprir. E essa pessoa é Jesus Cristo, que é a água da vida e o pão da vida. Podemos andar pelas ruas das grandes cidades da América e ver nossos jovens procurando por algo, sem saber o quê. Como aquela garota da Universidade de Harvard. Ela chorou por vários dias. Finalmente, o psiquiatra disse: "Não posso fazer nada por ela." Então chamaram a família. O pai e a mãe vieram e ela finalmente desabafou com o pai. Pai, eu quero algo, mas não sei o que é." Muitas pessoas são assim. Elas estão procurando por algo e recorrem a todo tipo de coisa, seja bebida, sexo, dinheiro, poder ou o que for,
tentando encontrar essa resposta. Mas nada disso realmente satisfaz os anseios mais profundos do coração. Elas estão buscando algo que traga satisfação e sacie essa terrível sede espiritual que só Deus pode satisfazer. No Oriente Médio, a água é muito escassa e muitas vezes difícil de obter. Um homem que possui um poço de água, às vezes, está em melhor situação do que aquele que possui um poço de petróleo. Muitas guerras já foram travadas por causa da água. No texto de hoje, Jesus esteve ensinando na Judéia. Agora, ele está passando por Samaria. Era o caminho mais curto. Mas não era o caminho que os judeus daquela época costumavam seguir, porque não tinham relações com os samaritanos. Jesus sabia sobre a mulher que ele iria encontrar. Ele sabia que tinha um compromisso com aquela mulher. Ele queria ensinar aos seus discípulos uma lição sobre relações raciais ou sobre como ganhar pessoas para Cristo. Jesus estava cansado. Ele se sentou junto ao poço de Jacó. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Essa mulher chegou. Era quase meio-dia. As mulheres geralmente vinham ao poço à tarde, quando o clima era mais fresco. Mas essa mulher veio sozinha, no meio do dia, quando o sol estava escaldante. Provavelmente por causa de sua reputação, ela era uma excluída social. Ela veio com seu cântaro buscar água. E Jesus lhe pediu um pouco de água para beber. Isso a deixou completamente surpresa, porque samaritanos e judeus nem sequer conversavam entre si. E com certeza, nenhum judeu pediria um favor a um samaritano. Naquele momento, Jesus estava derrubando muitos preconceitos que as pessoas tinham, como o preconceito racial. Uma das maiores necessidades que temos na América é que o Senhor entre em nossos corações e remova o preconceito contra aqueles que não se parecem conosco e que não têm a mesma cor de pele que nós. Isso exige oração constante e sincera, clamando: ó Deus, tira isso do meu coração. Havia também o preconceito nacional, pois judeus e samaritanos não tinham nenhuma relação entre si. Hoje, temos uma crise de nacionalismo em muitas partes do mundo. Está crescendo. Essa é a razão pela qual muitas pessoas estão preocupadas com a situação global, porque existem muitas áreas perigosas no mundo. Sempre fui grato pelo trabalho de pessoas como James Baker, que ajudaram a promover a paz no mundo. Mas Jesus viu aquela mulher sentada junto ao poço de Jacó e disse: você poderia me dar um pouco de água? Ela ficou surpresa com tanta tolerância, cortesia e bondade que viu nos olhos dele. Então respondeu: como é que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Pois os judeus não têm relações com os samaritanos. Jesus não queria impor a religião a ela. Ele começou a conversa por outro assunto completamente diferente. Foi cuidadoso, foi diplomático, pediu um favor, colocou-se em uma posição de dependência diante daquela mulher. Então, Jesus disse: se você soubesse o dom de Deus e quem é o que lhe pede, dá-me de beber, você lhe pediria, e ele lhe daria a água viva. Deus oferece a todos nós um presente nesta noite. É algo pelo qual você não pode trabalhar. É algo que você não pode comprar. É algo que você não pode ganhar. É um presente. É gratuito. É água espiritual. É o perdão de todos os seus pecados por causa da cruz e da ressurreição. O profeta Isaías disse no capítulo 55: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde,
Comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Perguntou o profeta. E o vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Aquilo pelo qual vocês se esforçam tanto, aquilo que vocês tanto desejam e buscam para desfrutar, não satisfaz. Então a mulher respondeu: Senhor, você não tem com o que tirar a água, e o poço é fundo. De onde, pois, tirará essa água viva de que fala? Veja, ela confundiu o tipo de água de que ele estava falando. Jesus falava de água viva, eterna, mas ela voltou sua atenção para a água do poço. A Bíblia ensina que estamos cegos para as glórias e para a maravilha do amor de Deus e do Evangelho. Em 2 Coríntios 3,14 está escrito: Mas os seus entendimentos foram endurecidos. E em 2 Coríntios 4 diz: Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe um poder sobrenatural que cega você espiritualmente. Fisicamente, você pode ter a visão perfeita, mas espiritualmente está cego. Você foi cegado por uma força espiritual externa chamada o diabo. 1 Coríntios 2 diz: Mas o homem natural, ou seja, você, não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Jesus disse: Quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele te oferece essa água hoje à noite. Sua alma, seu espírito, sua mente estão sedentos por algo mais na vida que você ainda não encontrou? Ah, sim, talvez você tenha sido batizado, talvez tenha sido confirmado na igreja. Você pode ser uma boa pessoa e frequentar a igreja, mas lá no fundo do seu coração, algo está faltando. Não há o preenchimento, a satisfação e a paz que você gostaria de ter e que acredita que Deus pode te dar. O que você deve fazer? Beber da água viva. Jesus oferece essa água viva na cruz. Ele foi até a cruz, como a senhora Baker nos disse tão lindamente há pouco, e lá ele foi espancado e insultado. Mas esse não foi seu verdadeiro sofrimento. Seu verdadeiro sofrimento aconteceu quando ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele terrível, espantoso e misterioso momento, Deus colocou sobre ele os pecados do mundo, os seus pecados e os meus pecados. Tudo de errado que já fiz foi colocado sobre Jesus. Ele tomou o julgamento e o inferno que eu merecia naquela cruz. Jesus estava oferecendo a essa mulher água para sua alma sedenta. Nossas almas estão vazias, solitárias e culpadas. Aquela mulher sentia o vazio de sua própria alma e disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Ela era muito sincera, mas somente a sinceridade não é suficiente. Alguns anos atrás, no Rose Bowl, um homem pegou a bola de futebol americano e todos começaram a gritar. Todos estavam de pé porque o placar estava empatado. Ele correu para fazer um touchdown, mas foi na direção errada e marcou para o outro time. Ele estava muito sincero. Você nunca viu alguém mais sincero do que ele naquele momento. Mas ele estava errado. Você pode ser sincero na sua religião, mas ainda assim estar errado. A Bíblia diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele é o caminho do juízo e da morte. Talvez você esteja no caminho errado. Deus está te pedindo nesta noite para se voltar para a cruz pela fé, arrepender-se dos seus pecados e recebê-lo como Senhor e Mestre. E tenha certeza disso. Há centenas de pessoas aqui hoje à noite que têm religião, mas não têm certeza sobre seu relacionamento com Cristo.
E você gostaria de ter essa certeza antes de sair daqui. Gostaria de saber que se morresse esta noite, iria para o céu. Mas você não tem certeza. Não sente aquela paz e alegria que acredita estar em algum lugar, mas que ainda não encontrou. Venha e beba dessa água viva que é Cristo nesta noite. Agora, o reino de Deus não é algo fácil de se entrar. Jesus disse que é preciso passar por uma porta estreita e andar por um caminho estreito. E talvez você seja mal compreendido, até perseguido e possa sofrer por sua fé. Então, Jesus disse a ela: vai chamar o teu marido. Agora, ele havia tocado em um ponto sensível. Que lugar ele tocou na vida dela? Ele conhecia seus pecados e ele conhece os seus. Que enchente esmagadora de culpa e remorso isso causou nela. Ela se encolheu. Foi como se 1000 holofotes tivessem sido acesos em seu coração e todos os segredos sujos de sua vida saltassem para a luz. Nenhuma pessoa pode se aproximar de Cristo até que haja convicção de que pecou contra Deus e tenha se arrependido. E arrependimento significa mudar de mente, mudar de direção, mudar a maneira de viver. Significa que você está disposto a mudar. Ela tentou disfarçar e disse: eu não tenho marido. As Escrituras dizem: o que encobre o seu pecado não prosperará. Jesus, com suavidade, lembrou-lhe que, tecnicamente, ela estava certa. Ela não tinha marido. Ela já teve 5 maridos. E o homem com quem ela agora estava vivendo não era seu marido. Então, ela disse 2 coisas. Senhor, eu percebo que você é um profeta. E por favor, Senhor, me dê dessa água viva. Eu quero. Eu preciso disso. Eu preciso disso na minha vida. Nesse momento, ela agiu de acordo com a luz que tinha, que não era muita. Você não precisa saber muito quando vem a Cristo. Você não precisa saber o Evangelho inteiro. Não precisa saber a Bíblia. Você simplesmente vem como está. O ladrão na cruz não sabia muita coisa, mas ele se virou para Jesus enquanto estava morrendo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não tinha tempo para se juntar a uma igreja. Não tinha tempo para ser batizado, não tinha tempo para nada. Ele apenas disse: Senhor, lembra-te de mim. E isso foi tudo o que foi necessário, porque Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Você e eu devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O lugar onde você adora a Deus não é o mais importante. O mais importante é como você o adora. Você o adora em oração, na leitura da Bíblia, no dízimo, indo à igreja. Adoramos a Deus e o reverenciamos. E tudo o que fazemos é um ato de adoração. Se você conhece Cristo de todas essas maneiras, você adora a Deus. Jesus fez a maior de todas as revelações a ela, quando ele disse: eu sei que o Messias vem, que é chamado Cristo. Quando ele vier, ele explicará todas as coisas para nós. Jesus disse a ela: eu sou ele. Eu sou o Messias. Que choque foi esse para ela? Descobrir que estava conversando com o Messias, que os samaritanos e os judeus estavam esperando, e que ainda estamos esperando hoje. Nesse momento, ela se converteu. Nesse momento, seu nome foi escrito no livro da vida. Nesse momento, ela garantiu um lugar no reino dos céus. E a partir daquele momento, ela se tornou uma testemunha. Ela provou que havia encontrado Cristo. Deixou seu cântaro de água, foi para a cidade e disse aos homens. Ela não disse isso para as mulheres, porque provavelmente elas não tinham nada a ver com ela. Os homens a conheciam. Então, ela disse aos homens: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não é este o Cristo que estávamos esperando? E muitos samaritanos daquela cidade creram.
Aqui estava uma mulher evangelista, evangelizando entre os homens, contando-lhes sobre Jesus. Ela não tinha muita teologia para contar, ela não sabia o que dizer. Tudo o que ela disse foi: venham e vejam Jesus, e Jesus vai mudar sua vida, assim como ele mudou a minha. Você foi até Jesus dessa maneira? Você veio? Tem certeza de que seus pecados foram perdoados? Você foi até a cruz e disse: Senhor, eu pequei. Eu me arrependo do meu pecado. Estou disposto a mudar minha maneira de viver, e eu venho pela fé. Não entendo tudo, mas pela fé eu te recebo como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador. Vimos centenas de pessoas nessas 2 noites em que estivemos aqui virem, e eu pedi para que as pessoas se colocassem diante do palco. E enquanto elas vinham, estavam vindo e dizendo: Senhor, estou vindo até ti, quero ter certeza do meu relacionamento contigo, quero dessa água viva. Quero dessa água viva na minha própria vida e na minha casa. Eu quero essa água viva no meu trabalho. Eu quero essa água viva em todos os momentos. Estou com sede. Eu preciso de Deus. Preciso ter certeza. Preciso me certificar. Nunca sabemos quando o nosso momento vai chegar, quando teremos que enfrentar a Deus. Vou pedir para você se levantar e vir esta noite para ter certeza do seu relacionamento com Cristo. Se você estiver com amigos ou parentes, eles esperarão por você. E depois que todos vocês vierem, farei uma oração com vocês, direi algumas palavras e darei algumas literaturas que você pode levar para casa e estudar, e isso ajudará você a crescer. Por todo o estádio, lá do topo, nós cronometramos. Leva cerca de 5 ou 6 minutos para você vir. Não deixe a distância te afastar de Cristo, porque você pode nunca mais ter um momento como este. Quando você terá outro momento em Pittsburgh como este, em que poderá vir e fazer um compromisso como este? Jesus disse: se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante do meu Pai, que está nos céus. Há algo em vir à frente publicamente, resolver isso e selá-lo em sua vida. Jesus morreu na cruz publicamente por você. Agora você pode vir publicamente e dizer sim para Ele. Você pode estar sentado aqui, você pode estar lá em cima, você pode estar ali naquela seção do meio. Onde quer que você esteja, Deus está falando com você. Há uma voz que diz que você deve vir até Cristo. Vamos esperar por você enquanto você vem agora a esta água viva.
Você que veio essa noite não para ouvir Billy Graham ou para vir até Billy Graham. Você veio até Cristo. E você que tem assistido pode vir e beber dessa água viva e comer desse pão vivo que Jesus prometeu, e isso brotará em você um poço de vida eterna. E pode mudar sua vida, mudar sua casa e mudar seu relacionamento com seus vizinhos e amigos. Dê sua vida a Cristo esta noite. Vire-se do seu antigo caminho e diga: Senhor, estou pronto para mudar, mas você vai ter que me ajudar, porque estou fraco demais para mudar. Eu tentei e não deu certo. Senhor, me ajude. Ele vai te ajudar. Ele te ama com um amor eterno, mais profundo do que qualquer amor que você jamais conheceu nesta terra.